Eu quero expor o texto nessa manhã com vocês, a partir da leitura do Apocalipse, capítulo 21. Eu peço que você abra o seu texto comigo e me acompanhe, por favor. Apocalipse, capítulo 21, eu leio o verso 2, eu tento explicar um pouco do panorama que João fala a respeito da cidade santa e mostrando para nós como é essa cidade idealizada por Deus, a cidade de Deus, chamada também de Nova Jerusalém. Então nós estamos no finalzinho do Apocalipse. Na nossa classe, na EBD, nós estamos na metade, nós estamos ali no capítulo 15, 16, estamos ali bem no miolo do Apocalipse, e agora nessa mensagem nós vamos lá para a parte final, quando João tem a última visão de tudo aquilo que vai acontecer, e ele vê Deus enxugando dos olhos as lágrimas, ele vê o Senhor assentado, ele vê Deus falando, e à noite nós falaremos um pouco sobre essa voz de Deus que sai do trono, tá bom? Então você pode me acompanhar, capítulo 21, versículo 2, está aí também na tela, e você pode nos acompanhar na leitura, caso você não tenha a sua Bíblia aí com você, tá bom? Diz assim o texto sagrado, 21, 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu e da parte de Deus, ataviada como noiva e adornada para o seu esposo. Leio novamente. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Eu convido você a orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por essa palavra e pedimos a orientação e a inspiração do Senhor sobre as nossas vidas, a fim de que entendamos tudo aquilo que está descrito nesse texto. Obrigado, Pai, por essa manhã, por esse culto que a Ti prestamos. Nós Te agradecemos, Te honramos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. João viu, e a pergunta que eu faço olhando para esse texto é: o que João viu? Na realidade, o texto vai dizer para nós que João viu novo céu e nova terra. João tem uma visão profundamente espiritual de tudo aquilo que irá acontecer ou daquilo que nós teremos na eternidade. Essa expressão é muito interessante no livro do Apocalipse, porque desde o início do livro do Apocalipse, que significa revelação, João tem visões de tudo aquilo que vai acontecer na eternidade. É como se João fosse transportado para o céu, e ali então ele pudesse contemplar tudo aquilo que Deus já preparou e está preparando para todos os salvos e os remidos. O Apocalipse também aponta para as coisas que, como diz no verso 1 do Apocalipse, capítulo 1, que em breve hão de acontecer. Então, o Apocalipse também aponta para a vinda de Jesus, para a retomada de Jesus e o estabelecimento total e pleno do seu reino, e também como a igreja irá subir e a igreja permanecerá com o Senhor para todo sempre. Nós já estudamos, já passamos por essa etapa em que nós contemplamos que os seres celestiais e também toda criatura, todo salvo, toda pessoa de língua, povo, tribo, nação, todos os remidos estarão um dia cantando e adorando a Deus para todo sempre. E a Bíblia fala para nós no livro do Apocalipse que adorarão sem cessar, ou seja, não terá um momento de prelúdio, de pós-lúdio, porque na realidade será uma adoração contínua, e nós então entenderemos tudo aquilo que Jesus disse para nós, em espírito e em verdade, nós estaremos ali diante do trono de Deus. Adoraremos ao Deus Pai, adoraremos ao Cordeiro que foi morto, mas vive pelos séculos dos séculos, e adoraremos também o Espírito Santo do Senhor que nos selou
e a partir desse selo que nós temos, que inclusive o texto de Apocalipse fala para nós, aqueles que foram selados com a marca de Jesus, não adorarão a besta e por isso estarão com ele para todo sempre. Mas também o Apocalipse vai falando para nós, ou vai relatando para nós, algumas outras questões que João viu. João viu, por exemplo, o trono de Deus, João viu a cidade meretriz caiu a grande Babilônia, João viu a grande exultação de Cristo e o triunfo de Jesus a partir dessa referência que Jesus é vitorioso, de que Jesus é o Todo-Poderoso, e tem tantas e tantas coisas que João viu. João viu o trono de Deus, João viu a majestade dessa cidade. E aqui no capítulo 21, caminhando para o final da profecia de Apocalipse, João viu o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se passaram e o mar já não existe, ou seja, não tem nada que nos separe de Deus, uma vez que João estava na ilha e ele viu então que o mar havia ou provocava essa separação física, e basicamente ele fala que o sofrimento não vai mais existir, o mar já não existe, e na realidade ele está contemplando o plano perfeito de Deus, que ele está dizendo para nós: eu vi o novo céu e a nova terra, e as primeiras coisas já não existem mais. Tudo se passaram, falando para nós dessa renovação que vem do trono de Deus, de que Deus está fazendo novas todas as coisas, e na realidade nós temos essa expressão a partir do versículo 5, o trono de Deus, e do trono de Deus sai a voz de Deus que diz: eis que faço novas todas as coisas. Então nós estaremos com o Senhor para todo sempre, num novo céu, numa nova terra, e as coisas primeiras, ou as primeiras coisas já se passaram, o mar já não existe, ou seja, o sofrimento foi estancado e nós viveremos com o Senhor para todo sempre. No capítulo 21, versículo 4, diz o texto que Deus mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima, nós não choraremos mais, nós não teremos o sofrimento da morte. Diz o texto que a morte já não existirá, nós não sofreremos mais o luto, não haverá mais luto, nem pranto, não ficaremos mais angustiados, não teremos mais dores, porque as primeiras coisas se passaram, tudo novo se fez. E isso dá muita alegria, muita certeza para nós de que, andando com Deus, nós não somos apenas cidadãos dessa vida, dessa pátria, mas nós somos cidadãos do reino dos céus, nós somos cidadãos da cidade de Jerusalém, da nova Jerusalém. Então João usa esse verbo ver, e ele diz: eu vi por 42 vezes. Eu fui fazer a lição de casa e fui contando quantas vezes João falou que ele viu 42 vezes o trono de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus, enfatizando que aquilo que ele viu, o próprio Deus pediu para que ele escrevesse, e hoje nós estamos aqui meditando na palavra dele, porque João teve essa visão, registrou para nós, e João diz que essas palavras são fiéis e verdadeiras, e por isso nós cremos na palavra de Deus. No Novo Testamento nós temos o conceito de uma cidade para além dos céus nos aguardando. Então nós cristãos andamos aqui, somos cidadãos desse reino, e agora falando mais especificamente, nós somos cidadãos de Sorocaba, nós estamos situados no estado de São Paulo, nós fazemos parte do povo brasileiro, nós somos também classificados como o povo da América Latina, nós estamos nesse mundo, mas a nossa cidade, a nossa pátria não se resume aqui, e na realidade nós somos aqui completamente peregrinos, ou estamos de passagem por aqui. Eu gosto de pensar quando João marca para nós e registra as palavras de Jesus, lá no capítulo 14, quando ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito, pois eu vou preparar um lugar. E aqui Jesus fala de preparação de um lugar para os seus
discípulos e para aquelas pessoas que creem em Jesus e que creem completamente na atuação do Deus Pai. Eu vou preparar lugar, eu vou preparar uma casa para vocês, porque na realidade, na casa de meu Pai há muitas moradas, há mansões celestiais, e tem até aquele hino que diz, né, há mansões celestiais feitas para mim. Então nós podemos desfrutar dessa alegria, porque na realidade o brasileiro, ou o que está no topo de desejo do brasileiro é a casa própria, e nós então podemos descansar sabendo que um dia nós estaremos na Nova Jerusalém, nessa cidade santa, estabelecida pelo Pai, e teremos uma casa preparada por Jesus. Vale lembrar que aquilo que Jesus fez, ou tudo aquilo que Jesus fez, foi extremamente lindo, organizado, bonito, cheio de graça, e eu fico então imaginando a minha casa como será na eternidade. O livro de Hebreus também vai dizer para nós que nós temos esse anseio por uma pátria superior, ou seja, uma pátria celestial. Eu até estou lendo o texto, e essa pátria preparada por Deus, uma cidade preparada por Deus, e nós então temos no Novo Testamento essa forma de comunicação, dizendo que nós temos uma pátria que está para além das nuvens, uma pátria que está no céu. Ainda em Hebreus, o texto vai dizer no capítulo 12, que essa cidade se chama a Jerusalém, e diz assim o texto: a Jerusalém celestial e as incontáveis hostes de anjos, ou seja, nós estaremos na nossa casa celeste, cheio de anjos, e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, ou seja, somente aqueles que foram arrolados no livro da vida estarão morando nessa cidade celestial chamada Jerusalém. Então nós não teremos nenhuma outra pessoa lá no céu a não ser os salvos por Jesus. Então aqueles que têm a marca do sangue do Cordeiro é que estarão nessa cidade. Somente aqueles que foram arrolados nesse livro da vida estarão com o Senhor para todo sempre, desfrutando das belezas dessa cidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, vai dizer para nós que essa Jerusalém é lá de cima, e ela é livre porque ela está lá de cima, e ela também é a nossa mãe. Então nós aguardamos essa cidade. E por último, o apóstolo Paulo diz para nós que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então Jesus está nessa pátria, e Jesus virá nos buscar para nos colocar dentro dessa morada, dentro dessa casa, dentro dessa cidade. Mas é curioso no texto, porque a ideia de casamento também está aqui nesse versículo 2, que diz assim o texto: vi também a cidade santa e a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva. E aí sai da ideia de cidade para uma noiva adornada para o seu esposo. E a ideia de casamento também está presente nessa cidade, porque na realidade essa cidade representa não somente um estado físico, mas também o povo de Deus. E aqui nós sabemos, a Bíblia toda fala para nós, que o povo de Deus, a noiva de Jesus, casará com o noivo, e nós, os salvos, estaremos nas bodas do Cordeiro. Graças a Deus, louvado seja Deus. Então nós temos essa ideia no capítulo 21 aqui, no versículo 9, lá no capítulo 22, falando desse casamento, dessa cidade que vai abrigar então as bodas do Cordeiro, identificada como essa cidade como Nova Canaã. Os salvos, os remidos, aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro estarão com ele para todo sempre. E aqui, antes de adentrar no texto, há um grande contraste que Lucas e eu temos falado na EBD, que sempre João, no Apocalipse, vai fazendo os contrastes, mostrando as realidades pelas quais ele mostra essa divisão. Então ele fala luz e trevas, ele coloca aqui nesse caso a grande meretriz. Ele vai falar, olha, essa grande meretriz que não merece nenhuma atenção, nenhuma devoção, ela é uma grande meretriz, ela se prostituiu, ela não tem santidade, ela não tem devoção, ela não inspira nenhuma adoração, nenhum zelo, não tem nada em detrimento da Nova Jerusalém. Então a Babilônia caiu, como nós já falamos na semana passada na EBD e vamos estudar um pouco hoje. A Babilônia, a grande meretriz, caiu, mas a noiva de Jesus continua ataviada, linda, perfeita,
e será completamente honrada pelo próprio Deus. Então, nós temos esse contraste aqui. Aquilo que o homem tentou fazer e aquilo que o homem tentou usurpar da glória de Deus caiu e vai cair em detrimento daqueles que se renderam em obediência ao Senhor Jesus e irão triunfar com Ele para todo sempre. Então aqui há esse contraste. Enquanto a grande meretriz cai, porque ela é meretriz mesmo, ela adulterou, ela buscou outros deuses, ela cai, mas a noiva de Jesus é exaltada e terá as benesses do céu para todo sempre. Então quero destacar aqui algumas verdades no texto. Em primeiro lugar, João viu a cidade santa. Vi também a cidade santa. No Antigo Testamento era comum chamar Jerusalém de santa cidade ou cidade santa. Nós temos as expressões de Neemias, Isaías, e os fariseus viam aquela cidade, a cidade de Jerusalém, como a cidade mais santa, a cidade das cidades. Os judeus devotos oravam várias vezes para a restauração da cidade santa, tendo então esse zelo, esse apreço por essa cidade, e no mínimo 3 vezes ao dia os judeus devotos oravam pedindo que Deus renovasse, restaurasse e cuidasse da cidade santa. A imagem da Nova Jerusalém, que está no Antigo Testamento, havia se tornado uma esperança misturada com uma grande expectativa de tudo aquilo que Deus faria no futuro. Então o judeu tinha essa ideia de que ele tinha uma esperança de uma nova Jerusalém, mas também ele tinha uma grande expectativa daquilo que Deus faria a partir dessa promessa, de que ele então cuidaria, de que ele prepararia uma cidade maravilhosa, uma cidade santa. Então na profecia de Isaías, quando Deus fala dos novos céus e da nova terra, nós temos uma linda frase de Deus dizendo assim: porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Então esse texto diz para nós que essa esperança da Nova Jerusalém que estava no coração do povo, na realidade surgiu da própria fala de Deus, da boca de Deus. Foi Deus que disse que em Jerusalém teria-se muito regozijo, muito louvor, muito canto, e também seria uma cidade de muita alegria, pois o próprio Deus disse: pois eu eis que crio uma cidade nova, uma cidade chamada Jerusalém. Então Deus falou que criaria uma cidade com muita alegria e com muito regozijo. Então, por isso nós temos aqui no livro do Apocalipse essa ideia de que essa cidade é uma cidade santa. E por que é uma cidade santa? Se você estiver com a sua Bíblia aberta, você pode olhar comigo a partir do versículo 7 do capítulo 21, dizendo o seguinte: o vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele será meu filho. Então somente os filhos de Deus adentrarão essa cidade santa, a cidade chamada Nova Jerusalém. Olha o que diz o versículo 8: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então somente entrarão no reino de Deus, na glória de Deus, na cidade da Nova Jerusalém, aqueles que são santos e foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Porque essa cidade de João, a visão que João tem dessa cidade é que ela é uma cidade santa, e somente adentrará essa cidade aqueles que viveram em santidade para o Senhor. O texto vai dizer que as pessoas que não andaram com Deus, que não tiveram esse compromisso da profissão de fé, de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, não adentrarão na cidade santa. No capítulo 22 nós temos o relato que diz que nada contaminado adentrará a cidade santa. Então nós podemos cantar, louvar a Deus e ter muita esperança e expectativa de que nada contaminado, ou seja, nada desse mundo contaminado pelo pecado, adentrará a cidade da Nova Jerusalém. Somente nós, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus, lavados pelo sangue do Cordeiro, estaremos com Ele
para todo sempre. Então, nós temos essa primeira realidade de que essa cidade é uma cidade santa, e somente os santos de Deus é que morarão nessa cidade para todo sempre. Se você ainda não se rendeu a Jesus, esse é o convite: se renda a Jesus, seja santificado por Ele, através da palavra dEle, e assim você vai receber a justificação, e assim Deus vai declarar você justo pelos méritos de Jesus, e você poderá também adentrar e morar nessa cidade santa chamada Nova Jerusalém. Então, o que João viu? João viu, em primeiro lugar, uma cidade santa, e somente os santos morarão nessa cidade. Desde o Antigo Testamento, o padrão de Deus é a santidade. Sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Na casa de Deus, na morada de Deus, somente os santos de Deus é que terão acesso a essa cidade. Não sei para você, mas para mim isso é muito incrível, porque todas as coisas contaminadas, corrompidas e pecaminosas não terão espaço na mansão ou nas mansões celestiais, e na cidade de Deus somente os santos. E a pergunta é: o que os santos fazem? Cantam, louvam, adoram, exaltam, vivem para Deus, têm alegria, e essa profecia de Isaías se cumpre. Por quê? Porque essa nova cidade, chamada Nova Jerusalém, é uma cidade de alegria, de regozijo, porque Deus mesmo criou essa cidade. A segunda expressão que eu quero destacar no texto é que João viu essa cidade santa e diz: a Nova Jerusalém que descia do céu. Essa Nova Jerusalém descia do céu da parte de Deus. Então, no Novo Testamento, nós temos a Nova Jerusalém como morada de Deus e a verdadeira pátria para os cristãos, para os santos. Então, essa cidade celestial representa para nós a morada dos salvos. Essa cidade é celestial e ela vem da parte de Deus. E no momento certo, no momento exato, nós teremos acesso a essa cidade. Essa cidade vem do alto. Olha que interessante diz o texto. Ela vem do alto, ela vem da parte de Deus. E o Novo Testamento todo vai dizer que Jesus virá do alto para buscar a sua igreja e levará os salvos para o alto. Vale lembrar do apóstolo Paulo quando ele diz que nós devemos buscar as coisas do alto porque Cristo está no alto. Então Jesus vem do alto para buscar a sua igreja, pega a sua igreja aqui na terra e leva para o alto. Então a visão que João viu é o seguinte: eu vi a Nova Jerusalém, e essa Nova Jerusalém, ela descia do céu, essa cidade preparada pelo Senhor, preparada no céu. Então essa cidade desce do céu, essa cidade vem de cima, e obviamente ela não é construída por mãos humanas. Isso é muito interessante. Não é uma construção humana restaurada e restabelecida pelo Senhor. Não, é uma construção estabelecida por Deus, para a glória de Deus, somente criada pelo Senhor. Então toda a construção de baixo para cima, ou seja, do homem para Deus, nunca deu certo por conta da contaminação do pecado. Desde a construção da Torre de Babel, lá no livro de Gênesis, você pode contemplar que sempre o homem quis buscar construir uma cidade, ou um lugar, ou um templo, ou uma construção para que Deus fizesse morada. E aí, na realidade, toda a construção humana nos leva à Babilônia e não à cidade de Deus. A cidade santa somente pode ser construída pelo Senhor, porque na realidade a Babilônia, a Babel, tentou chegar aos céus por seus esforços e não conseguiu, caiu, mas a cidade celeste, a Nova Jerusalém, foi criada por Deus. Tudo foi feito na cidade, foi construído para a glória de Deus, a partir do referencial de Deus. Eu achei sensacional, o tempo não nos permite, mas se você adentrar um pouquinho o capítulo 21, a partir do verso 9, você vai ter descrições da Nova Jerusalém. E diz o texto no versículo 10 que João foi transportado em espírito e elevado a essa montanha para ele contemplar a Nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, no versículo 9. E aí diz o texto, a partir do versículo 12, que essa cidade tinha uma grande e alta muralha de 12 portas, junto às portas 12 anjos, e aí tem várias descrições, mas o que eu achei muito interessante é que aquele que falava com João tinha uma vara de ouro, pensa, uma vara de ouro para medir a cidade. Eu achei também incrível
que o texto vai dizer para nós, no versículo 16, que a cidade era quadrangular. A estrutura da muralha, versículo 18, a estrutura, ou seja, a construção da muralha de jaspe, a cidade toda de ouro, semelhante a um vidro límpido. Os fundamentos da cidade estão adornados de todas as pedras preciosas, e tem tantas pedras preciosas aqui que eu nem sei falar todos os nomes. No versículo 21 vai dizer para nós que as portas dessa cidade maravilhosa, na Nova Jerusalém, são portas de pérolas. Eu achei isso sensacional demais. Eu nunca vi uma pérola, só vi em desenho ou em documentários. Mas diz o texto, no versículo 21, que uma pérola é do tamanho da porta. Uma pérola gigantesca, tamanho de uma porta. Para você ver a beleza, o cuidado estético, tudo isso revelando a glória de Deus. Então o que João viu? João viu uma cidade lindíssima. João viu essa cidade celestial que foi feita por Deus, foi arquitetada por Deus. E aí o autor aos Hebreus vai dizer para nós, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador, ou seja, é a cidade que Deus planejou e que Deus executou. Então a Nova Jerusalém foi planejada por Deus, arquitetada por Deus e edificada por Deus. Ou seja, não tem mãos humanas na construção da cidade da Jerusalém. Somente nós estaremos lá para desfrutar e ficarmos encantados com tudo aquilo que Deus fez. A Nova Jerusalém é a cidade do Deus vivo. Terceiro lugar, capítulo 21, versículo 2, o texto vai dizer para nós que essa cidade foi extremamente preparada, na sequência daquilo que eu já estava dizendo. Essa cidade que desce da parte de Deus, ataviada como noiva. E essa expressão ataviada literalmente significa aprontada, ou que foi preparada para o casamento. Então, essa cidade não foi usada, essa cidade não teve nenhum tipo de... Ela não foi usada anteriormente, ela foi preparada para o casamento. E a figura aqui da noiva, que foi ataviada, é a figura daquela que foi preparada para o casamento. Toda noiva se prepara para o casamento. Então, essa cidade, ela está preparada para receber o casamento, as bodas do Cordeiro. E Paulo vai escrever em Efésios, dizendo que Cristo amou a igreja, de que Cristo se entregou para a igreja, para santificar a igreja e levar a igreja santa, adornada, ataviada, completamente sem mácula, a igreja gloriosa, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e perfeita. Se a cidade é santa, o povo que vai morar nessa cidade também precisa passar por esse processo de santificação. Então o povo também foi preparado. Então essa cidade foi extremamente preparada. E aqui nós podemos lembrar do texto que eu já citei no início, quando Jesus fala que ele foi preparar um lugar. Essa cidade foi preparada por Deus. Pense um pouquinho aqui comigo. Enquanto nós estamos aqui nessa vida, Deus, o Pai, está preparando o nosso lugar lá na Nova Jerusalém. Descanse o seu coração. O nosso lugar não é aqui. A nossa terra final não é aqui. Aqui ficará somente os restos mortais. Nós moraremos para sempre na Nova Jerusalém, preparada por Deus. Quarto e último lugar, essa cidade também, diz o texto, além de ser ataviada como noiva, ela foi adornada para o seu esposo. Então, em quarto lugar, é uma cidade adornada. Literalmente adornada aqui significa tudo colocado em ordem, decorada, enfeitada, para tornar bonito ou atrativo, embelezada esteticamente falando. Então nós iremos morar numa cidade esteticamente falando, lindíssima, maravilhosa, gloriosa, 100% bela. Não tem nada fora do lugar, tudo organizado, tudo ornamentado. E na preparação para o casamento, porque a figura agora muda para o casamento, na preparação para o casamento e para a chegada do noivo, na época era comum a noiva se banhar, era comum a noiva ser ungida com óleo, ser perfumada, ter os cabelos penteados e presos, e só assim ela se vestia para o casamento, mostrando que ela então foi adornada, que ela foi preparada para ser
algo encantador para o noivo. O próprio noivo adornou a noiva, e aqui mais uma vez nós podemos contemplar a graça de Deus. Quem embeleza a noiva? E a noiva é Jesus, a noiva de Jesus é a igreja. Quem embeleza a igreja? Somos nós? Não, Ele mesmo. Ou seja, Deus faz tudo, nos salva, constrói a cidade, prepara a cidade, prepara a noiva para esse encontro na cidade, e essa noiva tem a expectativa, e essa noiva que somos nós, temos a esperança de que iremos morar numa cidade adornada. Para você que é de Sorocaba, um dos nossos grandes dilemas aqui, principalmente na nossa região, aqui na nossa igreja, são os containers, né? Que dificuldade, né? Container. Bom, na Nova Jerusalém não terá container, porque lá é tudo adornado, tudo lindo. Amados irmãos, essa mensagem é para a gente pensar mais na cidade celeste, na terra que vem. E por isso nós cantaremos agora, céu, lindo céu.